é a fórmula do termo geral. É aquela do AN igual a 1. Ela até vai lembrar um pouquinho a PA, né? Só que ela é multiplicada pela razão elevada a n menos 1. Não sei se vocês já viram essa fórmula. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abordar aqui meio que uma espécie de demonstração. Eu vou usar alguns exemplos aqui para chegar onde eu quero. Bora lá? Que é assim, vou usar a sequência anterior. Deixa eu ver se consigo enquadrar as duas ao mesmo tempo. Consegui. Eu vou usar essa primeira sequência aqui, tá? Aqui, coloquei a setinha nela. Isso aqui. Imagina que você queira chegar no segundo termo aqui, que é o 10, partindo do primeiro. Vamos escrever isso de maneira genérica? O que eu tive que fazer do primeiro para chegar no segundo? Eu tive que multiplicar por 2, né? Que é a sua razão. Então, é pegar o primeiro termo, o anterior, né? E multiplicar pelo quê? Sim? Pela razão. Escrever genericamente. Se eu quisesse chegar agora no terceiro, também partindo do primeiro, vou partir tudo do primeiro nessa primeira demonstração. Partindo do primeiro, eu teria que multiplicar por quantas razões para chegar no terceiro? Seriam 2, né? E isso faz super sentido. Por exemplo, no quarto, para chegar no primeiro, seriam 3 razões. Vê se vocês concordam. 1, 2, 3, né? Vezes 2, dobrei 3 vezes. Ou multipliquei por 8, né? Do 5 para o 40. É por 8 porque é justamente 2 ao cubo, né? 2, 3 vezes. Beleza, show de bola. Aí por isso que tem esse acúmulo aqui no expoente, né? Vezes 2, vezes 2, vezes 2, 3 vezes, é vezes 2 ao cubo. Então, razão vezes razão vezes razão, razão 3 vezes razão elevada a 3. A partir dessa observação de 3 termos, e como 3 termos já definem padrão, eu queria chegar na fórmula que talvez vocês já tenham visto, ou pelo menos ela lembre bastante a fórmula de semana passada, que é assim. Sempre que você quiser determinar um termo qualquer, um termo desconhecido, a partir do primeiro termo, você tem que multiplicar por uma quantidade de razões que ela acaba sempre se repetindo, que é assim, ó. Por exemplo, vou até complementar aqui, que é 1. Essa quantidade de razões, ela acaba sendo coincidentemente igual à subtração dos termos, né? Aqui, ó, da posição dos termos. 2 menos 1 dá 1, 1 que? 3 menos 1 dá 2, que é o que elevado a 2. 4 menos 1 dá 3. Então, sempre que você quiser chegar num termo de ordem n qualquer, pode ser 7, pode ser 9, pode ser 500, não importa. O número que aparecer aqui, aí você vai fazer a 1 vezes q elevado ao número que apareceu, que eu chamei de n, menos 1. Essa é a fórmula mais famosa que vai existir por aí de termo geral para PG. E por que eu digo a mais famosa? Porque, na minha opinião, ela é meio contraditória, assim. Porque ao mesmo tempo que ela se diz geral, ela particulariza, né? Para mim, ela particulariza nesse ponto aqui, porque você necessariamente tem que partir do primeiro para determinar qualquer outro. E se nessa sequência você não tiver primeiro termo? Como é que você ficaria? Você teria que ter 2 trabalhos, então? Achar o primeiro termo e depois sim jogar aqui dentro para fazer isso? Então, pensando nisso, eu vou falar de uma fórmula que, na minha opinião, faz mais sentido o nome ser geral. Beleza? Vou falar dessa fórmula e aí eu vou pedir a ajuda de vocês para prestar atenção rapidinho aqui. Imagina, vou pegar outra mesma sequência aqui para chegar no quarto termo, que era o 40, lembra dele? Para chegar nesse quarto termo, digamos que eu esteja partindo do segundo termo, do A2. O A2 é o 10. Para chegar no quarto termo, eu teria que multiplicar do 10, 1, 2. Sim? Beleza? Tá. Então a gente vê que, comparando, né, o A4 daqui com o A4 daqui, é mais rápido você partir do A2, né? Do que você tentar, né, descobrir quem é o A1 para depois do A2 partir em diante. Beleza. Se eu quisesse chegar no A5, que aqui foi o 80, até que a gente completou de vermelho, se eu quisesse chegar no A5, digamos que eu vou partir do A3. O A3 é o 20. Eu precisaria, né, apenas multiplicar por 2 razões. Então imagina, você só tem o A3 e quer chegar no A5. Aí será que você realmente precisaria determinar quem é o A1, ou seja, quem está atrás, para depois determinar quem está lá na frente? Isso me parece demorado, né? E é por isso que eu pensei numa fórmula mais geral, assim, você partir de qualquer ponto de partida, qualquer termo que você tenha lá disponível. Bom, o que eu consegui observar? O que a gente consegue observar? É que aquela ideia do expoente coincidir com a subtração dos termos acaba por continuar, ou seja, vê se você consegue me entender. O 2 daqui é 4 menos 2. Ou o 2 daqui é 5 menos 3, ou seja, continua sendo a subtração dos dois índices aqui subscritos. Então, se você quiser chegar no termo AN qualquer, partindo de outro termo qualquer, e aí como aqui é 2 ou 3, pode ser qualquer um, eu vou precisar de uma outra letra. Eu vou chamar isso aqui de AP. Ou seja, um número aqui de qualquer de partida. Pode ser partir do segundo, pode ser partir do terceiro, partir do sétimo, partir do termo que você tiver lá mesmo, disponível. Vou chamar de AP.
A gente conseguiu reparar que a quantidade de razões ela continua coincidindo com o quê? Com os termos aqui, né? Com a subtração dos termos. 4 menos 2 dá 2, 5 menos 3 dá 2. Então, se a gente quisesse chegar no AN qualquer, sei lá, não chegar no A10, partindo do A7, 10 menos 7, 3. Então, é do A7 para chegar no décimo, faz sentido, né? Mais uma razão chega no A8, mais uma razão chega no A9, mais uma razão chega no A10. Então, essa eu acho que faz mais sentido ser chamada de fórmula do termo geral. Por quê? Porque, de fato, você não fica preso a nenhum termo. Você, de fato, enfim, ela é bem generalizada. Ela não é particular como essa. Kaique, qual é a fórmula melhor para gravar? Se tiver que gravar uma das duas, qual é melhor? Com certeza essa aqui. Até porque ela é mais vencedora mesmo. Ela, inclusive, contém a fórmula verde. Vê se você consegue visualizar. Se o P fosse igual a 1, ficaria AN igual a 1 vezes Q elevado a N, P igual a 1 menos 1. Então, a verde, a fórmula que está em verde, está aqui dentro também. Mas se você já se habituou a gravar essa aqui, não tem problema, assim. Não é problema mesmo. Fica à vontade, continua essa aí. Bom, gente, quando a gente fala de propriedades, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que, assim, você vai conseguir fazer qualquer questão de PG se você não souber as propriedades, beleza? Isso para PA também vale. Você não vai, vou deixar de fazer questão porque eu não sabia a propriedade. Não, por isso é que eu não acho que é o pico da aula aqui. O pico da aula é o tópico 2 que a gente acabou de falar e o próximo que é o 4. Mas ainda assim, propriedade eu dou uma atenção, porque nela a gente pode ganhar tempo, caso a gente lembre da propriedade. Então eu vou comentar, e aí nos exercícios, né, quando você estiver exercitando aí, fazendo as questões, tente ter sempre essa carta na manga. Pode ser que você, né, consiga ganhar tempo. Eu diria isso. Bom, para demonstrar onde eu quero chegar, esse processo que eu vou começar fazendo agora, até quase o finalzinho, não é para gravar, assim. Eu só vou eu vou fazer demonstrações. Mas eu só quero que você fique atento e atenta porque algumas coisas que eu vou falar aqui, elas como é uma demonstração, vão partir de verdades que a gente já sabe. Então eu não vou estar falando nada aqui de muito novo. Eu só não quero que você tenha a sensação de, pô, eu nunca pensaria nisso, Kaique. Pô, tô ficando meio chateado. Não, não é pra ficar chateado, tá? O que eu vou demonstrar aqui agora não é pra gravar, mas preste atenção. E aí lá no final, a conclusão que eu vou chegar, essa sim é pra você ter pelo menos uma ideia. Você pelo menos ter ouvido falar, tá? Bom, eu construí uma PG aqui completamente genérica, com 7 termos, ou seja, com n igual a 7, né, número de termos igual a 7, em que até mesmo a razão é uma coisa genérica, beleza? A gente tem, justamente por ter 7 termos, temos um termo central, né? Que nem lá na PA. Lembra disso? Ó, tem um termo central que é o D, justamente porque tem 3 para um lado, ABC, 3 para o outro, é FG e o D centralzão lá. Então ele que é o meio que o eixo de simetria, né? Ele que divide simetricamente os dois. Tá, pensando nisso, pensando em central, a gente também pode falar que A e G são os extremos, né? Faz sentido isso? Beleza. E aí eu vou usar um recurso aqui para fazer uma demonstração. Então não que isso aqui seja óbvio, tá? Pelo menos não para vocês. Ou pelo menos não ainda que vocês não começaram a fazer licenciatura em matemática. Eu sei que vocês querem fazer, eu tô ligado. Ó, vê se faz sentido isso aqui que eu tô escrevendo. Se eu tô partindo do primeiro termo, do extremo A, do extremo esquerdo, para chegar no termo central, vê se você concorda que eu teria que multiplicar por 3 razões. Vezes Q uma vez, Q duas, Q três. Beleza? Faz sentido? Fez. Para chegar no outro extremo, partindo do termo central aqui, eu também teria que multiplicar por 3 razões para chegar no G, né? Que é um outro extremo. Fez sentido, não fez? Beleza. Aí a minha demonstração aqui vai ser a seguinte, ó. Eu vou dividir essas duas equações. Quando eu divido essas duas equações, a gente fica com A sobre D, corta Q ao cubo com Q ao cubo e só no lado esquerdo. E no lado direito sobra DG. D sobre G. E a partir daqui, se a gente multiplicar cruzado, aí aqui eu tenho uma conclusão que é interessante. A gente vai ter D vezes D. A gente vai ter D ao quadrado igual a AG. É muito interessante salientar isso, porque aqui tem uma relação que assim, é bem interessante. Inclusive é o que dá o nome para a sequência da aula de hoje. Que é assim, D ao quadrado é igual a A vezes G. Isso também poderia ser escrito como que D é a raiz quadrada de A vezes G. Vamos primeiro legendar quem é D, quem é A e quem é G. A gente já falou deles hoje, né? E se você assistiu a aula de PA, deve estar até bastante repetitivo, porque eu usei o mesmo princípio.
D é o termo central, então está dizendo que o termo central ao quadrado ele é igual ao produto dos extremos, né? A e G. Beleza. Ou que D é igual a raiz quadrada, raiz de índice 2, de A vezes G, que são dois termos. Galera, calcular a raiz quadrada de um produtório, em que a quantidade de termos no produto coincida com o índice da raiz, o nome disso é média geométrica. E é justamente essa propriedade que dá o nome da sequência da aula de hoje. Por isso que é PG, progressão geométrica. É porque para qualquer trio de termos, sempre, ou qualquer termos em PG, sempre o central vai ser o central ao quadrado é o produto dos extremos, ou que o central é igual à raiz quadrada dos extremos. Só para relembrar, média geométrica é aquela média em que o índice da raiz coincide com os termos que eu estou multiplicando dentro dela. Ou seja, se é índice 3 e tem 3 no radicando aqui, fazendo o produtório, isso aqui é a média geométrica. Então, a média geométrica de ABC vai dar o resultado disso. Beleza? Então, muito cuidado aí, porque talvez seja uma parada que, enfim, faça algum sentido. Bom, então aqui a gente já tira que o termo central ao quadrado é igual ao produto dos extremos. E eu queria tirar uma outra coisa, né? Porque assim como a gente consegue tirar essas duas equações, a gente consegue tirar outras, né? Que, por exemplo, b ao quadrado b vezes q ao quadrado, desculpa, segundo termo vezes q ao quadrado, também vai dar o central. Assim como o d vezes q ao quadrado vai dar o f. E aí começam a surgir termos que eu diria que são termos equidistantes, assim como A e G. Ó, A e G, eles têm uma mesma distância em relação ao centro, né? Tudo bem isso? Assim como B e F em relação ao centro, tem uma distância de duas razões. Duas razões. C e E também são equidistantes, né? Então a gente pode começar a escrever uma série de equações que tem a mesma propriedade, que é assim, ó, A vezes G é igual a B vezes F, que é igual a C vezes E, que é igual a vezes G é igual a D ao quadrado, é o central ao quadrado. Isso acho que vocês podem tentar visualizar assim, ó. Quer ver? Se eu tenho lá 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Beleza? 2 vezes 128, 256. 4 vezes 64 é 256 também. 8 vezes 32 é 256. E adivinha? 16 vezes 16, ou 16 ao quadrado, é 256. Sacou? Né? Que é que nem que eu escrevi aqui. Então, ó, você pode tentar meio que provar essa sequência a partir disso. Esse vezes esse, primeiro com o último, é igual o segundo vezes o penúltimo, que é igual ao terceiro vezes o antepenúltimo, que é igual ao do meio ao quadrado. Ah, Kaique, mas se numa sequência geométrica não tiver termo central, o que eu faço? Eu choro? Não. Só não vai valer a última coisa, né? Só não vai valer que é igual a d ao quadrado, mas continua valendo tudo. Ou, se você quiser, ó, a sequência ela deixou de ter 7 termos, agora ela tem 6. 2 vezes 64 é 128. 4 vezes 32, 128. 8 vezes 16, se você fosse chutar, você ia chutar quanto? 128. E é isso mesmo, tá? Então, não é que deixe de ser PG. As propriedades da PG continuam valendo do produtório entre termos equidistantes. Mas ainda assim, né, no caso aqui só não teria termo o último termo, né, que é o termo ímpar, e consequentemente não teria termo central. Então acho que vale a pena você anotar isso. Isso é importante anotar e quiçá saber. Mas como eu disse, não sabendo isso, não vai ser isso que vai te deixar... Bom, não acho que é isso que vai deixar vocês aí sem a possibilidade de fazer. Mas ainda assim tá tudo anotadinho aqui, ó. Beleza? AG extremos, BF e CE são termos pares equidistantes. E o D, termo central ao quadrado. Lembrando que A e G também são equidistantes, né? Mas como eles são equidistantes, tão equidistantes, mas tão equidistantes que eles estão nos extremos, eu preferi dar o nome de extremos. Ou os polos. Bom, gente, quando a gente fala de soma, eu acho que é muito importante saber que esse primeiro subtópico 4.1, de soma dos termos de uma PG finita, é um outro pico da aula de hoje, tá? Deixa eu dar uma luz aqui. É outro pico da aula de hoje. Então, muita atenção, porque o tópico 2 e 4, para mim, são os 2 e 4.1 são os mais importantes. 4.4, porque o 4.2 também é. Bom, quando a gente fala de PG finita, é uma PG que tem fim, né? E quando a gente fala da soma desses elementos, a gente pode fazer isso no braço, na raça, não tem problema, né? Vai somando e tal. Mas ainda assim pode ser que a soma seja um valor grande, né? A quantidade de termos seja grande, e justamente você vai ter uma perda de tempo se você for somar na raça.
Eu quero até te mostrar, inclusive, a fórmula a partir da primeira maneira como eu aprendi soma finita. Naqueles preparatórios de FATEC, Cefet, tal, escolas técnicas, né, Pedro II e tudo mais, que não é técnico, mas tinha um preparatório também. Ainda no nono ano não tem PG, né? Pelo menos no meu colégio não tinha. Então no preparatório a gente aprendeu PG, né? Que é essa sequência que sempre multiplica pelo mesmo termo, e aprendeu a fazer a soma dos termos assim. A gente tinha que identificar qual era a razão dessa sequência e fazer alguns passos, né? Então vamos lá. Imagina essa sequência de exemplo: 1, 3, 9, 27, 81, 2, 4, 3. Digamos que a gente tem que fazer a soma. Tá, eu sei que aqui a gente poderia fazer no braço e ia ser bem rápido, mas eu quero usar o artifício que eu te falei, né? E depois falar da fórmula da soma. Se liga. É uma PG isso aqui? É uma PG, né? Ela tem fim, porque termina no 2 com a 3, e é uma PG justamente pelo seguinte: de um termo para o outro, estou sempre multiplicando por 3, né? Daqui para cá, multipliquei por 3. Daqui para cá, multipliquei por 3. Sim? Então é uma PG. Aí o que a gente fazia? O que a gente aprendeu no preparatório? A gente via essa soma, multiplicava pela sua respectiva razão toda a equação que você quer somar. Aí essa equação ela passa a ser 3s igual a 3, ou seja, multiplicando todo mundo por 3. E aí o outro passo que a gente dava era de fazer a subtração entre essas equações. Aí só para não ficar negativo, eu vou fazer a subtração da azul pela preta, né? Que a azul é a maior, ela está 3 vezes maior. Bom, aí ficava assim. Eu vou escrever porque depois eu vou aproveitar esse elemento aqui. 3s menos s. E aí, uma vantagem que a gente tinha aqui desse artifício, depois eu fui entendendo isso, fui ficando mais velho, é que nesse artifício você acaba tendo uma vantagem que é cancelar vários termos, né? Porque como eu estou subtraindo uma da outra, e tem vários termos repetidos, ó, eles vão subtraindo, pá, 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 pá. Quem é que sobra? Aí fica 729 menos 1, que é basicamente o último termo da azul menos o primeiro termo da preta. O último termo da segunda menos o primeiro termo da primeira. Sim? Aí daqui ficaria, né? Aí só continuando o algebrismo que aqui pede. 2s iguais a 728. E aí 2s seriam iguais a... Na verdade, estou repetindo, né? Ficaria assim, s igual 350 mais 14, 364. Aí eu quero usar esse exemplo para a gente agora falar da fórmula, porque eu acho que dá para tirar a fórmula daqui. Só a gente escrever de maneira genérica, ver se vocês me entendem. Se liga só, eu vou tirar daqui. Isso aqui. Cara, por que tá 3S aqui? Tá, sim, porque a gente identificou a razão e multiplicou a soma, né? Não foi isso? Identificou a razão aqui e multiplicou a soma. Então ficou Q vezes S. Menos a própria soma, igual. Por que está 729? 729 ele é termo original? Não, ele não é original, né? Ele é o último termo da original multiplicado pela sua respectiva razão, né? Só deu 729 porque a gente pegou 2, 4, 3 e multiplicou por 3. Então é como se fosse o último termo vezes a razão. Tá, menos 1. 1 é original? 1 é original, é o primeiro termo, né? Então menos a 1. Então eu escrevi todo mundo genericamente porque agora a gente chega na fórmula. Aqui, do lado esquerdo, vou fazer uma evidenciação. Vou colocar o S em evidência. Aí sobra Q menos 1. Uma outra coisa também importante é que nesse AN aqui, a N tem fórmula, né? A gente acabou de ver. Inclusive uma fórmula até que estava sublinhada de verde. Pode depois voltar lá. A1 vezes Q elevado a N menos 1 é só o AN. Aí tá isso tudo vezes Q, depois menos A1. Aí essa parte aqui eu não estou recomendando que você grave não, tá? Muito pelo contrário. Eu estou fazendo uma demonstração também porque a gente vai chegar na fórmula agora. Ó, imagina que eu multiplique esse Q elevado a N menos 1 e aqui é Q, né? Q elevado a 1, mesma coisa. Quando a gente multiplica aqui potências de mesma base, esquece esses dois. Multiplicação de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base e soma os expoentes, né? Então, Q elevado a N menos 1 vezes Q elevado a 1... ficaria N menos 1 mais 1, né? No expoente. Ficaria N, né? Porque menos 1 mais 1. Então, ó. Vai ficar assim. A1 vezes Q elevado a N menos A1 sobre Q menos 1. Eu já passei esse Q menos 1 que estava aqui dividindo. E a última adaptação que a gente faz é que a soma dos N termos, né? Porque aqui eu estava somando 6. Enfim, só para indicar aqui, N termos.
Colocando o A1 em evidência, ficaria A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a fórmula e essa sim, se você tem que gravar alguma coisa da aula de hoje, é a fórmula de termo geral e essa fórmula aí. Por favor. Aí muito cuidado, porque essa fórmula aqui, esse início dela, lendo ela é igualzinha a termo geral, né? A1 Q elevado a N menos 1. Só que lá no termo geral, ainda tá até vazando aqui, ó, do termo geral. A gente tem que é N menos 1 no expoente e na soma é N menos 1 unidade. Então muito cuidado na hora dessa fórmula aí, tá? Na hora de gravar e tudo mais. Mas ainda assim, picos da aula, o que você tem que saber? Essa fórmula e a tópico 2. Beleza? É isso.